Saudações cruzmaltinas, eu sou Álvaro Silva, estou aqui para mais um vídeo no canal Vascaíno desde sempre. Alô Vascaíno, Vascaína, você que está espalhado aí de norte a sul do nosso Brasil, Amazônia, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Amapá, Macapá, Sergipe, Belém do Pará, você do Espírito Santo, você de Florianópolis, Sergipe, Roraima, você de todos os cantos do nosso país, você que está na Argentina, nos hermanos, você que mora nos Estados Unidos, você que mora na Europa, você que mora em outro planeta, você que mora em Júpiter, na Lua, ou você que não sabe nem de onde veio, mas tem uma certeza que ama o nosso Vascão, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Então, gente, para começar o noticiário do nosso clube, primeiramente eu vou pedir para vocês, você que já está assistindo esse vídeo, deixe o seu like, por favor, dá aquela forcinha, é de graça, não custa nada, ou dislike também, se você não gostar do nosso conteúdo. Eu trabalho sempre, tento trabalhar sempre com a verdade, com transparência, trazer sempre informativo o noticiário do nosso Vascão e também a minha opinião sobre tudo o que acontece em torno aí do nosso clube. Então, e você que não é inscrito, por favor, se inscreva, é de graça, não paga nada. Se quiser ficar por dentro, quiser ficar informado, ativa o sininho de notificação, mas se você também não quiser muita notificação na sua cabeça, só de você se inscrever já ajuda bastante e dar aquele like para o nosso conteúdo chegar para outros vascaínos e a plataforma continuar indicando para que a gente possa continuar fazendo aí os nossos vídeos. Valeu, galera? Então vamos lá para o primeiro assunto do nosso vídeo. Começando então pela possível contratação do lateral direito Gilberto. Isso mesmo, gente, o lateral direito Gilberto, que jogou aqui no Vasco, teve uma passagem por aqui em 2017. Ele que também teve passagem pelo Botafogo, teve duas passagens que foram até legais pelo Fluminense. Agora está representando aí a equipe do Benfica. Lembrando que ele já jogou também, já teve 5 passagens também pela Fiorentina da Itália. E atualmente defende as cores do Benfica e ele está no clube desde 2020. E segundo o empresário dele, que teve uma entrevista aí com o jornalista Jorge Nicola, ele afirmou no fim do ano passado que o atleta, o contrato dele vai até 2025 e ele pretende cumprir o contrato, uma vez que ele vem se destacando bastante, vem fazendo aí ótimas partidas com regularidades e temporadas maravilhosas no Benfica. Vem fazendo parte aí desse Dream Team, desse time histórico aí que está conseguindo alcançar grandes marcas aí lá no time de Portugal. E o Gilberto, gente, para quem não sabe, ele é lateral direito, tem 1,81 m de altura, completou 20 anos esse ano, perdão, 30 anos, completou 30 anos esse ano, tem 1,81 m de altura, é lateral de ofício, apoia bem, vai à linha de fundo, gosta de fazer um contra um, também gosta de tabelar, né? A questão do cruzamento dele, que eu acho que é tão assertivo assim, porém agora em Portugal ele evoluiu a questão do cruzamento na área, mas eu gostava dele no momento ali de transição, ataque, defesa, profundidade, e eu acho que ele evoluiu bastante. Eu acho que um jogador, hoje para o nosso elenco, a gente já tem o Pumita Rodrigues ali na lateral direita, se ele viesse ali para disputar a vaga, ficar no banco, pô, seria show em questão de elenco. Pensando grande, como o nosso Vasco é gigante e pensando voos mais altos, eu acho que seria uma ótima contratação, sim, se tratando de lateral direito. Deixa aí a opinião de vocês concordam, vocês não concordam, vocês acham que ele deve vir ou não, bom jogador ou não. Eu acho que é um bom nome a ser especulado, mas lembrando que eu acho difícil que o atleta venha. Vale 6 milhões de euros a multa rescisória dele, o valor do jogador aí, através do Transfer Market está em torno de 32 milhões de reais. Então vamos ver e vamos esperar para ver o que é a nossa diretoria aí, o que é a 777, o Paulo Brax, vamos ver se vão trazer jogadores agora, se não vão trazer, se vai ser na próxima janela, se vai ser no fim do ano, se vai entrar dinheiro, se não vai. A gente vai ter que aguardar. No momento é apenas aí uma especulação. Tá bom, galera? Mudando agora o foco, mudando de assunto, voltando para a parte aí do jurídico do Vasco. Gente, o jurídico do Vasco que tá pegando fogo. Inclusive hoje, foi negado aí o pedido do Vasco de liminar aí, foi indeferido, né? Foi indeferido pela Justiça do Rio de Janeiro. Álvaro, o que isso significa? Gente, o que isso significa é que o Vasco não tem o direito, a Justiça manteve, na verdade, a Justiça manteve do jeito que estava, renovando a cláusula automaticamente com a duplinha. É isso mesmo, a duplinha. Para quem não sabe, é laranjinha e pé nojento, o urubu lá e o pó de arroz. A duplinha Patati e Patatá, que a partir de agora eu vou chamar eles assim, de Patati e Patatá. Os palhacinhos querem se aparecer, né? Querem ficar. Aí estão se unindo, não estão? Se juntar as cores deles, vai ficar tudo colorido, vai ficar igual um circo, né? Então a duplinha aí, o Patati e Patatá, conseguiu aí o seu hepta. Muito bem. 7 vezes renovando cláusula automática para uma concessão pífia, para uma administração horrível, tá? Horrível do Maracanã. A justiça aí, então, indeferiu o pedido do Vasco em relação a isso. E aí, a respeito do mesmo assunto, ontem, no programa
pela emissora Globo, né, que pertence ao Grupo Globo, no canal Sport TV, no programa Seleção Sport TV com o jornalista André Rizek. Ontem ele recebeu ali no programa, ao vivo, para indagar, para fazer perguntas aí para o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, a respeito sobre a questão do Maracanã envolvendo os clubes. E o presidente do Fluminense, representando também ali o presidente do Mulambo, já que os dois são irmãozinhos nessa briga aí, estão amiguinhos, é a duplinha, né? Já respondeu ali pelos dois e alegando ali que o Vasco só quer tumultuar, alegando que o Vasco, quando tem jogos lá, o banheiro fica todo depredado, que o gramado está danificado, que foram 5 jogos em 8 dias, ele entrou nesse mérito. Ontem eu fiquei muito indignado com a postura do Sport TV por trazer somente a versão de um dos lados e esperar 24 horas após o assunto tomar proporção nacional. Acho que aí eles viram a proporção, viram o problema que estava arrumando com a torcida do Vasco e hoje levaram lá o Luiz Melo. Se isso foi já de caso pensado ou não, não sei. Só sei que ontem, Globo, eu fiquei indignado, mas hoje tá mais ou menos passando, porque pelo menos deu voz aí também para o nosso dirigente, o nosso CEO, que é o Luiz Melo. Isso mesmo, o Luiz Melo teve ao vivo hoje, 1h30 da tarde, eu estive até assistindo também, se você puder assistir depois, assiste aí, dá um Google aí, vê lá no Sport TV. 1h30 da tarde ele teve ali no programa Seleção Sport TV com o André Rizek e foi indagado sobre o mesmo assunto, né? E ele disse, na verdade, gente, eu não vou nem dizer o que ele disse, eu vou abrir aspas aqui, para o que o Luiz Melo disse. Abre aspas para o Luiz Melo. O Vasco vai atrás sim. Exclamação. O Vasco vai atrás sim. Pois temos parceiros conhecidos mundialmente e vamos brigar pelos nossos direitos. Se for necessário, entraremos com liminar todos os jogos para defender o Vasco. Então assim, Luiz Melo, já tive criticando o Luiz Melo, gente, há um tempo atrás aqui no meu canal. Então assim, quando é pra falar mal a gente fala, mas quando é aplaudir a gente aplaude. Então Luiz Melo, tá de parabéns, fez o certo. Ah, mas isso é o trabalho dele. Beleza, isso é o trabalho dele, mas tinham tantos que estavam no Vasco que não estavam fazendo o trabalho deles até poucos dias, poucos minutos atrás, que assim, pelo menos quando chega alguém que faz alguma coisa, a gente tem que agradecer, entendeu? Porque assim, é o mínimo que o torcedor do Vasco esperava, é o mínimo que nós torcedores do Vasco esperávamos. Era esse tipo de posicionamento. O mínimo. Uma vez que o Maracanã não é estádio particular, entendeu? É um estádio público, é um estádio do governo do estado do Rio de Janeiro, é um estádio que na década de 80, 90, os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro disputavam ali suas principais competições no Maracanã, e hoje em dia é esse mimimi, é essa nutelagem. Por quê? Porque eles estão com medo de deixar abrir a concessão para o Vasco entrar, porque sabe que se o Vasco entrar para disputar essa concessão aí do Maracanã, eles sabem que eles vão começar 4, 5 passos atrás, porque o Vasco já está aí com grandes empresas, parceiros internacionais, já até mencionei para vocês outros dias aqui, empresas até que já tiveram envolvidas até mesmo em eventos como Copa do Mundo. Só para vocês terem uma ideia, eles administram as maiores arenas de futebol espalhadas pelo mundo, são as empresas que o Vasco aí fez, já tem essa parceria, que é a Legend e a W Torre. Então, eles estão com medinho, estão tremendo, porque hoje, quando o Luiz Melo foi ao vivo no programa falar ali sobre esse assunto, ele falou, engraçado que o mesmo não se fala nos estádios europeus, onde se disputam vários jogos no Camp Nou, no Santiago Bernabéu, estádios ali de times da Premier League. E por que aqui no Brasil é assim? Gente, aí volta naquilo que eu estava falando para vocês outro dia. A duplinha, Patati e Patatá lá, tá cuidando mais ou menos do gramado do Maracanã e só, mais ou menos. Porque se tivesse tão bom, não estavam reclamando do gramado. Mas estão usando isso de muleta. E isso aí é para a diretoria atual lá do Salgado aprender. Porque quando eles precisaram, o Mário Bittencourt veio com o pirizinho na mão para jogar em São Januário, que não tinha onde jogar. Tava tremendo, não tinha onde jogar na ocasião. Aí foi, alugou São Januário, a torcida deles nojenta foi lá, depredou o banheiro todinho, mais do que já tá estragado, que nosso estádio precisa de uma reforma, precisa, eu reconheço. São Januário não é o estádio mais moderno do mundo, não. Precisa muito de reforma, sim, e urgente. Agora, é uma pilantragem também o torcedor que paga ingresso do rival, que vai lá dentro da nossa casa e quebra o estádio todo. Isso aí ninguém fala nada. Por que o Mário Bittencourt não falou sobre isso? Por que ele não falou que na hora de jogar lá em São Januário, ele queria pagar 150, 200 mil reais só? Aí na hora do Vasco jogar no Maracanã é papo de milhão. Que patifaria é essa? Aí chega lá em São Januário, aí quando chega lá no Maracanã, o Vasco não tem direito a nada. É só a bilheteria.
Isso é para a diretoria do Vasco aprender. Como já diria o meu avô, galinha que acompanha pato morre afogado. É para a diretoria do Vasco aprender. Essa turma aí tem que se lidar da maneira que agora que o CEO, o Luiz Melo, a 777, o Josh Wander, tá fazendo, é na justiça. Não quer conversa, o problema vai se resolver lá com o juiz. E tá certo. É para parar de abrir as pernas para essa duplinha. Se o Vasco tem São Januário e eles não têm, problema é deles. Manda o Fluminense jogar nas Laranjeiras que tá caindo aos pedaços lá. Deve caber 2, 3 mil pessoas naquilo. Manda o Flamengo jogar lá na Gávea. Aquele sol quente lá na beira da estrada, lá que nem maluco. Entendeu? Aí quer ficar se metendo. O Vasco tem o direito sim, vai entrar sim. Só que fica um recado para a diretoria do Vasco também. Não é só brigar pelo Maracanã e esquecer São Januário. São Januário precisa de reforma também. É como se eu tenho minha casa própria, gastasse um dinheirão numa casa que eu aluguei para deixar a casa bonita e minha casa própria cheia de infiltração, de goteira, de problema. Então, eu concordo que o Vasco tem que entrar na concessão sim, porque o Maracanã não é deles, o Maracanã é nosso. A gente tem direito de jogar no Maracanã e pronto. Não com birrinha, o problema é deles. Mas eu também penso que tem que sim em fazer investimento e cuidar de São Januário. Se vai aumentar a capacidade, se vai construir o estádio, isso já é um outro assunto, mas no primeiro momento precisa-se de urgente reforma no banheiro, melhoria no gramado, melhoria na arquibancada, melhoria na iluminação, melhoria no estacionamento. Precisa de melhoria, gente. Precisa de melhoria. Então fica a dica aí para gestão do Vasco. E aí em cima do assunto do jurídico, anteontem veio a público um assunto que um livro escolar, né, que foi publicado pela Secretaria de Educação. Em certo trecho do livro, colocava o Flamengo como o principal, como vou falar para vocês, como o principal, como o principal ator ali, responsável por incluir negros no futebol. Isso mesmo, gente. Colocaram o Flamengo como o clube que colocou pela primeira vez o negro para jogar no seu time. Olha o tamanho da mentira. O Vasco imediatamente, ao tomar conhecimento de tal fato, repudiou isso aí através de suas redes sociais e acionou, óbvio, a justiça. Acionou. E a OAB dos direitos da igualdade racial da 70ª Vara do Rio de Janeiro já comunicou hoje que é para ser corrigido. E em nota, a editora do livro disse que vai rever o contexto. Aí vamos abrir aspas aí para esse rever o contexto. Na minha opinião, gente, o que é fato é fato. Não foi Mulambo, não foi Barcelona, não foi Real Madrid, não foi PSG, não foi o Bangu, não foi o Resende, o primeiro clube profissional de futebol no mundo a colocar um atleta, um jogador de futebol de melanina escura negro. Não foi o Vasco. Foi o Clube de Regata Vasco da Gama. O clube a favor da inclusão social e da igualdade. Contra tudo e contra todos. Contra o racismo. E aí eles têm a cara de pau, a calhordice de entrar na mente da criançada que vai estudar para colocar que foi o rival. Isso é manobra de massa. Isso é crime, isso é grave. Ah, mas pode ter sido um erro de digitação, mas é grave. É muito grave. Você afirmar uma coisa que não é. E aí você descredibiliza uma história de um clube centenário, como é desse clube aqui, do Vasco da Gama. Então eu espero, senhores editores, que não seja revisto. Eu espero que seja corrigido. Porque quando a gente fala rever no verbo rever, quando a gente fala isso, a gente pode olhar, reanalisar e pode manter. Quando a gente fala corrigir você não vai manter na mesma maneira que está, você vai corrigir, você vai consertar o que está errado. Então, na minha humilde opinião, eu acho que isso não tem que ser revisto, mas tem que ser sim corrigido. Isso deve ser corrigido sim. Porque o Vasco sim é o verdadeiro clube do povo, é o verdadeiro clube da inclusão social e da igualdade. Isso é Vasco. Isso é Vasco. Gente, voltando aqui agora para a questão do futebol, nosso Vascão que enfrenta o Bahia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro,
já começou os preparativos para a partida, já está treinando. O nosso elenco, ontem o nosso elenco se representou, os jogadores reservas aí do nosso elenco disputaram uma partida contra a equipe do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, um jogo treino, onde o Vasco venceu a partida pelo placar de 3-1. E os outros jogadores que participaram da partida fizeram um trabalho de recuperação. E hoje já voltam aí a trabalhar. O professor Barbieri, que vai ter a semana cheia para trabalhar a equipe, trabalhar o elenco. Possivelmente podem estar escalados aí para estrearem aí pelo nosso Vascão o Gabriel Caravaggio e o rapaz Cocão. Esses dois já possivelmente já podem estar aí relacionados para a partida que vai acontecer contra a equipe do Bahia. Inclusive, essa mesma partida já foram emitidos aí mais de 15 mil ingressos vendidos, até poucos minutos atrás, onde eu vi a última parcial. Caldeirão lotado, São Janu vai estar fervendo, vamos para cima deles, estamos com 4 pontos, dá para beliscar uma vitória sim, jogando em casa, acredito no nosso Vascão, acho que dá para a gente chegar junto sim, tá? Gente, e é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Vascaíno desde sempre, esse é o nome do canal. Para quem ainda não me conhece, vou repetir de novo, sou o Álvaro Silva. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, ou o seu dislike. Se você não gostar do nosso conteúdo também não tem problema. É importante que você avalie para que a plataforma continue aí indicando nosso conteúdo para as pessoas interessadas no nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, é de graça, não custa nada. Se você quiser se manter informado, ativa o sininho de notificação aí, você vai ficar informado toda vez que eu colocar um vídeo no ar, você vai ficar informado. Dá essa força, Vascaíno ajuda Vascaíno. Tamo junto, galera. E outra coisa, hein? Estamos com 98 inscritos, vamos bater 100. O nosso canal começou tem 10 dias, graças a Deus. Pô, tá fluindo. Eu não sou ninguém, com a ajuda do Pai e com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá junto, galera. Então eu peço essa ajuda, porque quando a gente bater a marca de 500, nós estamos com 100. Quando a gente bater a marca de 500 inscritos no canal, isso mesmo, eu vou sortear uma camisa original do Vascão aí para os inscritos do nosso canal. E quando a gente bater 1000, a gente vai sortear outra camisa. Então eu conto com a ajuda de vocês, tamo junto, Vascaíno desde sempre e é nóis!